Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre como eu animei esse fantasminha no Krita. Então, primeiramente, eu comecei mapeando o movimento dele. Então, eu queria que ele desse uma volta e terminasse cantando. Como é um design muito simples, foi muito fácil de descobrir esse movimento. E depois eu fui adaptando o tamanho dele conforme necessário, né? Então, foi bem tranquilo, assim, essa parte. E aí, depois de mapear todo esse movimento que eu queria fazer, eu comecei a acrescentar os frames que faltavam, porque eu tinha feito bem rudimentar mesmo, bem rascunho. E depois eu comecei a acrescentar os frames pra deixar cada vez mais fluida essa animação. Então, quando eu passei pra line art final, ele já tava com todos os frames prontos pra fazer a arte final, né? Então, pra poder colorir, pra poder fazer tudo o resto que eu queria. E foi um processo bem intuitivo também, porque como era um personagem novo que eu tinha criado e um design muito simples, eu me permiti explorar fazer animação de outras formas. Então, eu resolvi fazer mais intuitivo mesmo. Fui fazendo frame por frame, um seguido do outro, sem muito planejamento mesmo, assim. O que não deve ser feito, na verdade, se for uma cena muito mais complexa, porque animação é isso, né? Você planejar a sua cena e aí sim, depois ir arrumando o que precisa. Eu fiz isso nessa animação, mas não seguindo tão à risca essa regra, sabe? E aqui eu já tava passando pra line art final, pra consertar cada um. E como vocês podem ver, eu reassisti várias vezes também, porque a animação é isso, você assiste, reassiste pra poder ver os erros que você talvez tenha cometido durante o processo de animação. E isso vai acontecer, você vai encontrar erros até mesmo depois de você ter postado sua animação, o seu desenho, porque isso acontece demais. Mas é também o que deixa a sua animação mais humana, eu acho. E aí eu fui passando frame por frame, eu não criei uma camada por cima de cleanup, eu fiz meio que tudo no intuição mesmo, muito na mão mesmo. Fui passando frame a frame e consertando, porque como era um design muito simples, acabou que eu não precisei criar uma camada por cima pra fazer o cleanup. Não recomendo fazer isso, recomendo fazer o cleanup por cima, porque aí você consegue ver a diferença depois. Mas é uma técnica que também pode ser feita. E depois que eu já terminei o processo de cleanup da line art, né, eu comecei a fazer a coloração dessa animação. Então eu coloquei um fundo laranja, um fundo da cor que tinha no desenho original que eu fiz um desenho com vários personagens no Photoshop e eu gostei muito desse fantasma e eu queria animar ele, então foi isso que eu fiz. Então eu peguei a mesma cor que eu usei nesse desenho do Photoshop e coloquei no Krita e aí fui pintando frame a frame também. Aí eu criei uma camada embaixo para poder fazer os frames de cor embaixo da line art. E aí depois que eu terminei de pintar todos os frames, né, dessa animação, eu passei de novo em cada frame para fazer aquela sombra básica que deu muito mais vida pro meu personagem. Esses detalhezinhos assim pequenos que a maioria das pessoas não percebe são que dão mais vida pro seu projeto. Então eu sempre recomendo muito prestar atenção nesse acabamento da sua animação, porque é isso que vai dar mais vida assim pro seu, vai destacar mais o seu personagem, a sua animação no geral, né? Então eu recomendo muito esse passo para poder dar um pouquinho mais de vida pro seu personagem. Na animação final, isso fica muito mais bonito, eu acho. Dá muito mais aquele realce, assim, que você olha e fica, nossa, que coisa bonita de se assistir, né? Então, é bem legal. E aí, no finalzinho, eu dei mais uns ajustes ali, que tava meio desproporcional. Então, mesmo na parte final, às vezes a gente começa a notar uns erros da line art e aí tem que ir lá consertar, né? Então, eu sou muito perfeccionista, então eu sempre vou ali arrumar tudo. E basicamente foi isso, assim. Foi assim que eu fiz esse fantasminha e esse é o resultado final. Eu coloquei ele no After Effects depois pra colocar um efeito granulado, meio assim de retrô, assim, que eu queria dar esse efeito pra essa animação. E esse fantasminha foi o que eu usei pra vários exemplos no meu curso de After Effects. Então, tem um módulo que é só de princípios da animação, que eu fiz mostrando com exemplos práticos, né? E eu usei esse fantasminha pra fazer alguns dos exemplos. Tá bem legal, assim, recomendo muito que se você tem interesse de aprender After Effects, animação no geral, e começar a aprender um pouco de desenho básico, recomendo muito que você cheque lá o meu curso, porque ele tá muito completo, eu fiz com muito carinho pra quem realmente tá começando nessa área. E o After Effects permite com que você anime sem precisar necessariamente saber desenhar, então você pode já começar a animar enquanto você tá aprendendo a desenhar, então isso é muito bom, foi assim que eu comecei e eu recomendo muito o After Effects pra quem tá começando também. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clique em gostei embaixo se você gostou, clique em se inscrever no canal pra mais vídeos como esse, dando dicas de animação, de desenho, e não esquece de ativar as notificações pra você receber mesmo os vídeos novos que eu colocar aqui no canal, porque toda semana tá tendo vídeo novo, então se inscreve aí pra não perder mais nada. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!